Isso aí, bom dia Paula, Padre Adriano, toda a família Canção Nova. Então a Paula já deixou o convite para todos para um aprofundamento Famílias em Ordem de Batalha. As informações estão no site sãopaulo.cançãonova.com e nas redes sociais @Canção Nova. Olha, a Canção Nova tem prestado esse serviço, né? De levar a evangelização durante essa pandemia, mas também de deixar você bem informado. O mundo está enfrentando uma pandemia e muita gente correndo em busca de uma vacina contra o coronavírus, né? Pandemia é uma crise e de uma crise não se sai iguais. Deveríamos sair melhores. Foi o que disse hoje o Papa Francisco nesta manhã na catequese no Vaticano. Daqui a pouco a Lízia Costa traz as informações direto de Roma. Aqui no Brasil, nossos repórteres trazem as principais notícias desta manhã. No Rio de Janeiro, a expectativa é para a reabertura de lugares turísticos como o Cristo Redentor. Na previsão, vamos mostrar que deve nevar e gear na região sul nos próximos dias. Pode ter geada também em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto. CN Notícias volta daqui 2 minutos. CN Notícias ao vivo de São Paulo, agora 9 horas e 36 minutos. O mundo vive essa corrida em busca de uma vacina contra o coronavírus. Hoje no Vaticano, o Papa Francisco afirmou que seria triste se ao sair a vacina, os ricos fossem privilegiados. A declaração foi durante a audiência geral desta quarta-feira. O Papa seguiu com o ciclo de reflexões sobre a pandemia e como a doutrina social da Igreja pode iluminar a atuação da sociedade nesse tempo de crise, seja na saúde e também, que também é social. Francisco pediu para que os pobres não sejam esquecidos. As informações com a Lízia Costa. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Na catequese, que segue sendo feita dentro do Palácio Apostólico, o Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre a contribuição da doutrina social da Igreja neste tempo de pandemia. Hoje ele falou sobre a opção preferencial da Igreja pelos pobres e a virtude da caridade. O Papa destacou que a pandemia colocou ainda mais em evidência a desigualdade social e a grande crise que vivemos em todas as partes do mundo. E ele disse que é um desafio duplo. De um lado é preciso encontrar uma cura para este pequeno, mas potente vírus, mas de outro lado é preciso também resolver essa questão da desigualdade social. Ele afirmou que hoje já se tem muita preocupação com a retomada, com a reabertura de indústrias, mas nessa preocupação é preciso sempre valorizar essas pessoas que estão desempregadas, essas pessoas que estão sofrendo ainda mais com a pandemia e também priorizar o cuidado com o meio ambiente. E reforçou que neste tempo é preciso pensar numa ajuda aos pobres que vai além do assistencialismo, mas de uma colaboração para o desenvolvimento humano. E disse que a Igreja é convidada a estar ao lado dos pobres, que esta é uma característica do cristão, marca a autenticidade de um verdadeiro discípulo, essa proximidade com o pobre, que não só para ajudá-lo, mas também para receber dele uma evangelização, já que ele sabe muito, afirmou o Papa, daquilo que é o sofrimento de Jesus. Essa mesma preocupação com o auxílio nessa questão social, o Papa Francisco disse que quando se encontrar a vacina contra o coronavírus, é preciso, não se pode começar só pelos ricos, privilegiar os ricos nessa vacinação, mas ser uma distribuição universal. Criticou também a disputa entre os países por causa da vacina e disse que esse é um bem comum. O texto completo está no nosso site, noticias.cançãonova.com. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. E você pode acompanhar a transmissão da catequese à 13h aqui na TV Canção Nova. Bom, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou na terça-feira a aprovação para a condução de mais um ensaio clínico que estuda uma potencial vacina contra a Covid-19. O quarto estudo clínico de vacina contra o novo coronavírus foi desenvolvido na Europa pela farmacêutica do grupo Johnson & Johnson. Dos 60 mil voluntários que vão receber uma dose da vacina ou de placebo, 7 mil serão brasileiros com idade entre 18 e 55 anos. Para aprovar a condução de um estudo clínico aqui no Brasil, a Anvisa avalia diferentes aspectos. E o primeiro aspecto que a Anvisa avalia é a segurança.
ou seja, os dados que foram gerados em laboratório e em animais, e também, no caso dessa vacina que a gente aprovou hoje, os dados que já foram gerados com estudos em outros vírus, como HIV, Ebola, compõem esse pacote de segurança que a gente precisa avaliar para garantir que o voluntário que vai participar desse estudo esteja seguro. Mas além da segurança, a gente avalia também aspectos relacionados ao desenho do estudo, ou seja, quantos voluntários vão participar, como esse dado de eficácia vai ser avaliado ao final, se vai ser um estudo controlado por placebo, se vai ser um estudo que é uma dose única, que é o caso. E também a gente avalia as questões de boas práticas clínicas. Quem são os centros de pesquisa que vão conduzir esse estudo? Esse já é o 4º estudo de vacina contra a Covid-19 autorizado pela Anvisa no Brasil. Ter mais um estudo aprovado no Brasil é muito importante. O primeiro aspecto é que os países que são procurados para pesquisa em vacina são países que têm um número de casos considerável, porque ao final, para se testar a eficácia de uma vacina, é preciso que o vírus esteja circulando na população. Mas não é só isso. Um aspecto muito importante é que existe um reconhecimento do país na capacidade de gerar resultados confiáveis de estudos clínicos. Os outros 3 estudos aprovados pela Anvisa são os conduzidos pela Universidade de Oxford, o do laboratório Sinovac com o Instituto Butantan e dos laboratórios BioNTech e Wyeth Pfizer. E não dá para dizer que existe uma previsão sobre qual vai sair antes. É lógico que tiveram estudos que começaram primeiro, mas isso não significa que vão concluir antes, porque isso envolve uma série de fatores. Por exemplo, a capacidade de recrutar os voluntários, a capacidade de compilar esses dados e depois apresentar para a agência. Então, assim, não dá para dizer que existe uma vacina que esteja à frente da outra. Estamos todos na esperança de que em breve tenhamos a boa notícia de compartilhar a aprovação de uma vacina para uso. Mas até lá, as medidas de segurança continuam sendo a melhor estratégia para a gente enfrentar a pandemia. Uso de álcool gel e uso de máscara. Agora vamos falar sobre o clima. Um alerta da Climatempo. Deve nevar e gear na região sul nos próximos dias. Pode ter geada também em Mato Grosso do Sul e em São Paulo. A partir de amanhã vai esfriar muito aqui na capital paulista. A cidade pode até bater os recordes de frio para esse ano. Em todo o país, o clima deve esfriar muito até o fim de semana. Vamos ver então como fica o tempo para hoje. No sul, ocorrem várias pancadas de chuva entre o Nordeste Gaúcho e o Paraná. Há risco de novos temporais com o avanço de uma frente fria. Para o Sudeste, chove a partir da tarde em São Paulo. No sul paulista, chove a qualquer hora. Nas demais áreas da região, não há condições de chuva. O tempo segue bastante instável no sul do Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande e no Mato Grosso, chove entre a tarde e a noite. As demais áreas seguem bem secas e com sol. Na região norte, deve chover entre Amapá, Roraima, noroeste do Pará e norte do Amazonas. Nas demais áreas da região, tempo firme e ensolarado. A quarta-feira segue sem grandes mudanças no Nordeste. Sol e calor em quase toda a região. Só deve ter chuva isolada e passageira entre Ilhéus e Natal. Vamos separar os casacos, né? A seguir, a gente fala sobre volta às aulas. Em São Paulo, a Prefeitura vetou a reabertura das escolas para reforço em setembro. Vamos para o intervalo com imagens ao vivo da capital paulista. Hoje as temperaturas variam entre 16 e 28 graus. Amanhã o dia vai ser gelado. A gente fala ainda da pandemia, né? O Brasil, Índia, Estados Unidos lideram aí os países com maior número de pessoas com coronavírus, mas o Brasil segue no topo do ranking dos recuperados de Covid-19. Vamos conversar sobre isso com o Otávio Martins, que também fala que conta pra gente que o STF vetou o uso de verba da educação para aposentadoria. Outro assunto, Otávio, né, é a proposta rejeitada pelo TSE para punir abuso do poder religioso nas eleições. Bom dia, Otávio.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O Brasil segue aí em primeiro lugar no ranking mundial das pessoas recuperadas da Covid-19. Já temos aí mais de 2,5 milhões de pessoas que conseguiram vencer o coronavírus. Os casos confirmados da doença passam aí dos 3.400.000, né? Infelizmente, o número de mortes também é alto. A gente tem 110 mil pessoas que morreram pela Covid-19. Agora, falando sobre o julgamento no STF, o STF não permitiu aí o uso da verba de educação para o pagamento de aposentadorias. Os ministros discutiram e decidiram que esse dinheiro, que é um dinheiro destinado para a educação, deve ser 25% do orçamento aí, só pode ser usado em pagamentos de pessoas que estão na ativa, né, de professores ou envolvidos ali na educação que estão trabalhando e não para pagar aposentadorias. Esse texto mexia um pouco aí no Fundeb, o novo Fundeb que foi aprovado na Câmara. Então, os ministros do STF não permitiram que dinheiro da educação seja usado para pagar aposentadorias. Em outro julgamento, só que agora no TSE, no Tribunal Eleitoral, os ministros também rejeitaram a proposta de se punir candidatos por abuso de poder religioso, ou seja, os candidatos que usam ali a religião para conseguir votos não podem ser punidos. Os ministros entenderam que isso não pode ser aplicado como, por exemplo, o abuso de poder econômico. Então, não será punido aquele candidato que usa aí a religião para conseguir votos, conseguir se eleger. Obrigado, Otávio, pelas informações. No Rio de Janeiro, a expectativa é para a reabertura de lugares turísticos, como o Bondinho, o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Após 5 meses fechados à visitação pública, são abertos os monumentos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Claro que todos eles deverão seguir as regras básicas de convívio nesse tempo de pandemia. São orientados ao distanciamento mínimo em cada espaço, a utilização das máscaras, mas, de forma muito especial, o Cristo Redentor recebeu, por parte do Exército e da Marinha, uma desinfecção em todo o seu platô. Todos os funcionários do Santuário Cristo Redentor foram treinados também pelo Exército para dar as orientações necessárias aos visitantes. Lembrando que, para a utilização desse espaço, é necessário a utilização das máscaras, utilização do álcool gel, e lembrando que um costume muito comum no platô do Cristo Redentor era que os turistas se deitassem ao chão para pegar o melhor ângulo para tirar suas fotos com o monumento. Agora, deitar-se ao chão não é mais permitido. Sempre lembrando que Bondinho, Cristo Redentor estão com a sua capacidade limitada de visitação, sendo acompanhada o tempo todo para que esse número de visitantes não exceda ao número possível durante todo o horário de visitação. O Rio de Janeiro fica mais alegre, né, com esses espaços reabertos e também sempre motivando que a utilização, que os passeios sejam feitos de forma que se pense no bem comum, que se pense na importância do distanciamento social mínimo, no uso do álcool gel, né? E principalmente nesse tempo o uso das máscaras, né? Que faz com que possamos ter segurança e levar segurança aos outros que estão ali também visitando. Silvia Gonzaga, do Rio de Janeiro, para o Canção Nova Notícias. Obrigado, Silvinha, pelas informações e uma boa retomada aí nesses lugares, né, que são cartão postal do Rio de Janeiro e do Brasil também. Em São Paulo, a Prefeitura apontou que a retomada das aulas presenciais pode ser um risco alto de contaminação para as famílias e para a comunidade escolar. Vamos falar ao vivo, então, com o André Cunha, que tem as informações. Oi, Rodrigo, bom dia para você, bom dia para todos. Foi feito um mapeamento, né? 6.000 crianças foram testadas. Destas 6.000, 64% são assintomáticas. 16% já tiveram algum contato com o vírus. Segundo a Prefeitura de São Paulo,
os números demonstram o alto risco de contaminação que a retomada das aulas traria para as famílias e também para a comunidade escolar. Com base nesse levantamento, o prefeito Bruno Covas disse que as escolas municipais não serão reabertas para o reforço escolar em setembro, conforme foi autorizado pelo governo do estado para cidades que estão na fase amarela, como é o caso da capital paulista. Uma outra informação, Rodrigo, é com relação à reabertura dos postos do Poupa Tempo. São 8 postos de atendimento que serão reabertos a partir desta manhã, que já estão abertos, né? Os agendamentos foram liberados nesta terça-feira e podem ser feitos pelo site ou pelo aplicativo. A reabertura será gradual em cidades que estão na fase amarela e laranja do Plano São Paulo de reabertura. Ao todo serão reabertas 252 unidades como Ciretran e 8 como Poupa Tempo. Em ambos os formatos, as unidades só poderão atender 30% da capacidade. Rodrigo. André, obrigado pelas informações. A seguir, a Semana da Vida Consagrada no Brasil tem live sobre vocação. Agora o assunto é a notícia internacional. O lançamento oficial da candidatura de Joe Biden dos democratas nos Estados Unidos é destaque no noticiário internacional. A manchete do The New York Times é essa: Joe Biden oficialmente candidato democrata para presidente. Na segunda noite de convenção democrata sai a indicação oficial de Biden. O candidato busca essa indicação desde 1988, afirmou o jornal. O The Washington Post estampa: democratas nomeiam oficialmente Joe Biden para presidente. Jill Biden, esposa do candidato, discursou e falou sobre a tristeza nos Estados Unidos. Os democratas também colocam o foco na saúde, contrastando com Trump. Os palestrantes dessa segunda noite de convenção defenderam os cuidados com a saúde como trunfo para a candidatura de Joe Biden e acusaram Trump de destruir a lei de cuidados essenciais. E a corrida eleitoral americana também é notícia na Europa. O destaque do francês Le Monde diz: Jill Biden, esposa do ex-vice-presidente, discursou ontem na convenção do Partido Democrata. Amanhã, após a convenção virtual de Milwaukee, Joe Biden deve concordar em ser candidato com a senadora da Califórnia, Kamala Harris, sendo sua companheira de chapa. Aqui no Brasil, agosto é mês das vocações. Cada semana a igreja medita sobre uma vocação. E pela primeira vez, a CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, realiza uma semana dedicada à vida religiosa dentro do mês vocacional. A Semana Nacional da Vida Consagrada começou domingo e vai até dia 22. Com o tema Amados e Chamados por Deus, a ideia é promover celebração, formação e divulgação da vocação à vida consagrada. Vamos acompanhar agora então o testemunho de uma religiosa que conta sobre essa vocação. Eu sou irmã Natividade, da Congregação das Irmãs Paulinas. Um dia senti um chamado e foi muito difícil, porque eu tive que deixar tudo. E não tive apoio dos meus amigos, nem da minha família. Eu sinto que a vida religiosa não é para muitos, é só para alguns. Hoje eu sinto que os religiosos é um testemunho de fé, é um testemunho de despreendimento e, sobretudo, de entrega em favor dos mais necessitados. E hoje eu posso dizer, eu nunca pensei em te amar desse jeito. Olha que legal, é o depoimento da irmã Natividade, das Irmãs Paulinas. E hoje à noite tem uma live sobre a vocação religiosa. Começa às 8 da noite, vai até às 9h30, com o tema Diálogos Formativos, o chamado de Deus diante das circunstâncias atuais. Acompanhe no Facebook da CRB Nacional. CN Notícias termina aqui. Para encerrar, quero lembrar de novo que você pode participar de um retiro online em setembro com pregadores como o professor Felipe Aquino, padre Roger Luiz, doutora Filó, padre Diogo Albuquerque e Eliana Ribeiro. As inscrições no site sãopaulo.cançãonova.com. Nas redes sociais é só seguir @cançãonovasp. A seguir tem o programa Cantinho da Criança. Evangelização não para por aqui. Até mais.